Olá, gente linda, aqui com vocês, Fati Reflexões. Passando aqui para deixar uma palavra para o seu coração da parte do Eterno, daquele que nos ensina todas as coisas. Estamos em tempos em que muitos procuram a sua resposta, a sua solução em vários lugares, mas não no lugar certo, na pessoa certa. Quem você está deixando que seja o primeiro na sua vida? Quais são as suas prioridades? A palavra do Senhor diz, amados, em Mateus 6,33, diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas, amados? Os apóstolos estavam fazendo perguntas a Jesus referente às solicitudes da vida, como eles haveriam de lidar, né, com as preocupações, com aquilo que ainda havia de vir sobre a vida deles, como se deveria comportar diante de ausências como o alimento, das vestimentas, com tudo aquilo que é normal na nossa vida nos preocuparmos, dentro da normalidade. E o próprio Jesus diz, olha, diante de tudo isso, que vocês estão aqui preocupados, ansiosos pela solicitude da vida, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, beber, pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Amados, quando o Senhor Jesus nos aponta para a gente buscar em primeiro lugar, nós sabemos que o reino de Deus é um reino onde existem princípios. E esses princípios, para que haja uma prática, é necessário que esses princípios sejam conhecidos. E esse reino existe um rei. Nesse reino é necessário que a gente conheça o rei que rege. Amém? Nesse reino que atribui regras, atribui mandamentos, atribui leis espirituais, princípios espirituais. Para que a gente possa buscar primeiro o seu reino, é necessário a gente entrar pela porta. Jesus é a porta, né, que nos leva a esse reino, que nos leva a participar desse reino maravilhoso. E todo reino, todo reinado, existem leis para serem cumpridas. E você pode ver que tudo que Deus fez, amados, foi com ordem, foi com decência, foi com decreto de que tudo que foi promessa nos dada através de Jesus Cristo, toda promessa nesse reino é cumprido através dele. E estas palavras, essas promessas devem estar no nosso coração, nos nossos lábios, né? Para que pela fé saia essas promessas pela nossa boca, pelos nossos lábios, para que os anjos do Senhor venham e possam agir em cumprimento dessas promessas. Você nesse reino, amados, é um embaixador de Cristo, é uma embaixadora de Cristo, aquele que já conheceu Jesus, aquele que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Diante de todas as decisões, você sabe que um reino existe um tribunal. E diante desse tribunal, amados, onde está o Eterno, nós nos achegamos diante desse tribunal em Jesus Cristo, nós pegamos a mão do Senhor, nós somos em Cristo, nós somos um, nós estamos em unidade, nós comparecemos diante do Senhor e apresentamos as nossas causas a Ele. Assim como também Davi, lá no Salmo 119, ele coloca por prioridade a palavra de Deus, para que você tenha esta legalidade, amados, no sangue de Jesus, se apresentar nas cortes celestiais, apresentar diante da justiça de Deus, em Jesus Cristo. Você tem esse direito de nascença para chegar diante do Pai e requerer que seja deliberado diante dessa corte, aleluia, a resposta, aquilo que você leva diante de Deus. Você leva a palavra diante do Senhor e Ele te traz resposta. Você tem colocado, amados, a palavra do Senhor como prioridade na sua vida? Excelência da lei divina, mas o Salmo 119 diz, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Alguém só pode ser irrepreensível no caminho do reino quando tem conhecimento das leis que regem esse reino. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca.
Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe, Senhor, os teus preceitos. Então não terei de me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Nós devemos parar, devemos ter conhecimento diante do Rei, nós devemos ter conhecimento daquilo que Ele nos deixou, que foi a sua palavra, colocá-la como prioridade nos nossos devocionais, da nossa vida, no nosso coração, no nosso caminhar com retidão. Amados, e depois a gente vai dizer assim perante o Senhor: Senhor, tomara que os meus passos sejam firmes, Senhor, e que observem os teus preceitos, para que então não terei de me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração. Quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos e não me desampares jamais. Então ele coloca aqui uma pergunta: Senhor, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Serve para o jovem, serve para o homem idôneo, para a mulher idônea, serve para todos aqueles que adentraram nesse reino. E ele diz: observando. Quando você observa algo, quando você coloca aquilo diante dos seus olhos, você vai de forma natural colocar em prática. Nós fomos feitos para observar e colocar em prática aquilo que os nossos olhos estão observando. Quando criança, nós observamos os nossos pais e falamos como os nossos pais, agimos como os nossos pais, nós levamos por herança aquilo que nós obtemos quando aprendemos, quando criança, por observação. Assim também nós devemos estar diante desse reino, observando as suas leis, os seus decretos. Aí quando você considera os mandamentos do Senhor, você vai render graças ao Senhor com integridade de coração, porque aí você vai ter aprendido os juízos do Senhor, você vai cumprir os decretos do Senhor e vai saber que jamais o Senhor vai te desamparar, porque você está guardado pela palavra, você vai estar guardada pelos princípios que regem esse reino. Aleluia! Então você vai buscar de todo o seu coração, você vai deixar que os mandamentos sejam guardados no seu coração e que as suas palavras se tornem vivas dentro de você, aleluia! E você vai guardar o seu coração para não pecar contra o Senhor. Tudo aquilo que você se alimenta humanamente, fisicamente, a carne se torna parte de você, o vegetal se torna parte de você, o líquido se torna parte de quem você é. Então quando você se alimenta da palavra, em primeiro lugar, amados, quando você busca o reino, esta palavra se torna parte de você. Ela deixa de ser logos, só palavra, e passa a ser rema. Ela se torna viva dentro de você. Ela passa a ser quem você é. Por isso, amados, quando você entra nesse reino, você pode bendizer ao Senhor, não somente com os seus lábios, mas com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, e você vai se regozijar nesse caminho. Você não vai estar só com práticas rituais religiosos, você vai ter prazer na lei do Senhor. Você vai se regozijar testemunhando as maravilhas do Senhor, do reino, aleluia, do rei desse reino. Você passa a meditar nos preceitos, você se relaciona com os decretos, você pode observar os salmos. O Senhor diz que tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me, Senhor, os teus juízos, porque eu creio nos teus mandamentos. Para que você possa estar perante os mandamentos do Senhor, você tem que crer de que ele vem da parte do Deus vivo, do eterno, e que o próprio Davi diz, amados, que antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Quando a gente não tem conhecimento dos princípios, a gente anda errado, a gente anda pela periferia, a gente anda afastado, mas quando a gente conhece a palavra, a gente tem prazer na palavra e tem o conhecimento de que ela é lâmpada para os nossos pés, a sua palavra se torna luz para os nossos caminhos. É o espelho. Quando você se coloca perante o espelho, você vai dar de cara com quem você é, de como você está. Aí você vai ver onde deve endireitar, onde deve colocar em ordem. Assim é a palavra. Coloque-se diante da palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Beijo do seu coração. Amém. Até a próxima vez.